Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não venho aqui fazer uma série sobre a psicologia de Jesus. Estou feliz por estar de volta, mas triste pela ocasião e por aquilo que vai ser falado. Infelizmente, uma das minhas teorias sobre as mídias sociais está se comprovando a cada dia e hoje a gente vai entender e falar um pouco mais sobre isso. Bom, antes de mais nada, para quem ainda não tem nenhum tipo de conhecimento sobre como manejar, a Bíblia, porque muita gente gosta de verificar a fonte das coisas que eu falo. Na Bíblia você tem o Antigo e o Novo Testamento, então hoje a gente vai falar mais uma vez do Novo Testamento, livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 3. É importante dizer que as traduções são um pouco diferentes, então ela vai estar mais ou menos nessa forma. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Bom, para as pessoas que não estão cientes de uma coisa que aconteceu recentemente, existe um evento bem conhecido nos Estados Unidos. Então nesse evento, um comediante chamado Chris, ele faz uma piada ofensiva à mulher de Will Smith. Assim que o Will Smith percebe que a sua esposa se sentiu ofendida, ele sobe no palco e ele dá um tapa na cara desse humorista. E então surgiu uma quantidade absurda, de textos e julgamentos e tudo aquilo que você imagina sobre essa ação, esse acontecimento. Bom, existem duas coisas que me deixaram muito preocupados. A primeira delas é o seguinte: há poucas semanas eu vi uma notícia que na África muitas crianças estão morrendo de fome e algumas delas estão até comendo o próprio corpo por causa disso. E aquilo ali, assustador, a notícia em si é assustadora e, assim, pouquíssimo acesso, pouquíssimas visualizações. Como que isso não está circulando no mundo inteiro, assim, é uma coisa assim inconcebível de se imaginar que tem gente morrendo de fome até hoje. E não só morrendo de fome, como crianças comendo o seu próprio corpo para matar essa fome. Então, assim, tudo bem, passou essa notícia, ninguém falou nada, não aconteceu nada ao redor do mundo e a vida seguiu. E de repente, você tem uma notícia como essa, e aí, de repente, você vê todo um movimento na internet falando sobre esse contexto. E aí fui assistir o vídeo para ver o que aconteceu, observei uma quantidade absurda de visualizações de pessoas ao redor do mundo dando depoimentos, fazendo textos enormes sobre o lado certo, o lado errado, sobre essa pessoa, esta ação, aquela ação. E um negócio assim movendo milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu falei, como que essa notícia pode trazer tanto mais impacto e discussão do que essa que eu acabei de ler recentemente sobre essas crianças? Então esse foi o primeiro ponto, me fez questionar muito o que está por trás de tudo isso. E aí a gente chega no segundo sentido. Então, questionando tudo isso, eu cheguei no segundo ponto, que é o ponto que, como eu comentei no começo do vídeo, ele reafirma as hipóteses que eu venho fazendo sobre os perigos da mídia social. O que eu falo sobre a mídia social é o seguinte: as pessoas estão utilizando tanto essa ferramenta e de uma forma tão negativa e prejudicial que elas estão estimulando o oposto do autoconhecimento. Você vende uma narrativa, você posta fotos, posta textos e você vende uma história daquilo que é uma figura bonita de ser curtida, de ser seguida, de ser admirada, e aí você cai dentro dessa ilusão, você acredita que você é esse ser especial e aí você nem mais se questiona sobre nenhum tipo de problema ou qualquer crítica assim mais profunda sobre o que de fato precisa mudar ou como você ainda pode se construir como ser humano. E isso está se alastrando porque todo mundo está usando mídias sociais e essa parece ser agora a única forma que as pessoas têm de se comunicar e se conectar. Então eu venho falando que isso é um grande perigo, por quê? Porque afasta as pessoas do autoconhecimento. E olha como as coisas se encaixam nesse momento. Porque você tem uma situação que aconteceu
E você tem milhões de pessoas julgando essa situação, de fato julgando o certo e errado daquilo que está acontecendo e até julgando as pessoas em si por aquilo que elas fizeram. Todo julgamento, toda vez que uma pessoa se coloca na posição de julgar outra, é porque de alguma forma ela está alimentando essa imagem de ser alguém muito mais especial do que de fato ela é. Então, toda vez que uma pessoa se põe na posição de julgar, você primeiro e antes de mais nada sabe que aquela pessoa precisa muito desenvolver o autoconhecimento, que ela não tem essa habilidade como ser humano. Porque uma pessoa que desenvolve essa capacidade, ela jamais se põe nessa situação, porque ela sabe que em algum momento ou ela vai fazer isso, ou ela de fato analisou e refletiu sobre a vida dela e sabe que já fez isso. Então, só para ficar mais claro o que eu quero trazer para vocês hoje, né? Porque eu falo que, mais uma vez, mais o ensinamento de Jesus que faz as pessoas voltarem a reflexão para dentro, parar de ficar prestando atenção no que está acontecendo fora e refletir sobre o que está dentro. Na maioria dos meus vídeos vocês vão perceber isso. E é por isso que eu fiz todos esses vídeos, por isso que eu escrevi um livro, porque voltar para dentro e fazer essa reflexão todos os dias, a todo momento, esse desejo de crescer, né, como pessoa, amadurecer, reconhecer os seus defeitos, reconhecer aquilo que pode ser melhor. Esse é um exercício que fortalece muito a construção de uma sociedade melhor. E é por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla e usando, né, essa habilidade incrível que Jesus tinha de fazer as pessoas se voltarem para dentro. Então, quando ele fala, por que você se preocupa com um cisco no olho do seu irmão quando você tem uma trave no seu? Ele está falando exatamente disso. Que a partir do momento que você está olhando e julgando o outro, você está revelando uma falta enorme de avaliação e julgamento que você teria que ter de você mesmo, em primeiro lugar. Por quê? Porque isso vai dar liberdade para um mecanismo de defesa, né, que provavelmente era isso que Jesus estava falando naquela época também, no sentido humano da coisa. Claro que tem sempre o sentido espiritual, mas o nosso foco aqui é avaliar a ciência do comportamento. Então, quando você não se dedica ao autoconhecimento, você dá brecha para algo chamado mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa, um deles é o da projeção. Projeção é quando é muito difícil de aceitar um defeito, alguma coisa que você tem, e você projeta isso no outro porque é mais fácil de lidar com isso quando está no outro. Porque aceitar que você pode ser essa pessoa é muito doloroso. Por isso que o autoconhecimento é uma das ferramentas mais difíceis de serem praticadas. E, na verdade, é uma das que mais vai te ajudar a ter uma vida completa, em todos os sentidos. Então, o que acontece na projeção? Por exemplo, né? Então, dentro desse contexto, então, houve o humorista que agrediu verbalmente uma pessoa, aí houve essa pessoa que foi agredida verbalmente e se sentiu ofendida, e aí houve a pessoa que viu a pessoa sendo agredida. Então, por exemplo, o Chris, o humorista, agrediu verbalmente uma pessoa que era a mulher do Will Smith. A mulher do Will Smith se sentiu ofendida com essa piada, se sentiu abusada e agredida de alguma maneira. O Will Smith sentiu as dores da sua esposa e agrediu fisicamente quem havia agredido verbalmente. Então você já percebe que nesse contexto tem 3 pessoas que estão sofrendo uma agressão ao mesmo tempo. Uma situação onde as 3 sofrem. A gente não vai entrar no conceito de certo e errado aqui ainda. Mas entenda que existem 3 pessoas que sofreram. Então 3 pessoas foram agredidas e sofreram algum tipo de agressão nesse contexto. E aí que entra essa questão. Bom, por que eu vou olhar o cisco do olho do meu irmão se eu não estou observando a trave no meu? O que isso me leva a refletir aquela ação? Automaticamente eu já fico triste por saber que tem 3 pessoas que de alguma forma foram agredidas. E isso vai causar algum tipo de trauma, algum tipo de consequência na vida social delas. Ainda mais porque é algo público, que agora milhões de pessoas estão participando dessa discussão e desse julgamento. Então a primeira coisa é a minha preocupação com a saúde mental dessas 3 pessoas envolvidas. Mas quando eu aplico esse pensamento e eu falo, bom, como que eu posso aplicar esse pensamento na prática? Muito simples. Eu falo assim, bom,
será que eu senti alguma vontade de julgar algum deles? Porque eu senti vontade de julgar aquele que agrediu verbalmente. Não, eu senti vontade de julgar aquele que agrediu fisicamente. Então, tudo isso é importante você refletir para dentro. Então, antes de eu julgar a ação de cada um deles, deixa eu refletir na minha vida. Se eu já fui a pessoa que agrediu verbalmente alguém, se eu já fui a pessoa que foi verbalmente agredida e se eu já fui a pessoa que fisicamente agrediu alguém. Eu, por exemplo, o Rogério, me incluo nas três. Olha só, nas três situações eu já fui esse sujeito. Então, aonde, quando vai ser possível que em algum momento eu me coloque na posição de dizer, olha, você está errado, olha, você é um ser humano cruel e nojento, e idiota, e imbecil, e não merece viver em nosso... Assim, se você fizer de fato uma avaliação sincera da sua história, pode ser que você não se encaixe nas três situações, mas em alguma delas você vai se encaixar. Porque a gente agride, principalmente verbalmente, assim, com uma facilidade muito grande. Principalmente se a gente não tem autoconhecimento. A gente pode estar machucando pessoas, e principalmente as que estão mais próximas de nós, e nós não estamos nem percebendo. Então, esse exercício é muito essencial para todas as pessoas que estão buscando desenvolver o autoconhecimento. Aconteceu uma situação, as pessoas fizeram isso. Será que na minha vida eu também já fiz isso? Será que eu já fui essa pessoa na vida de alguém? Então eu, Rogério, já fui uma pessoa que agrediu verbalmente outras pessoas. E não precisa ser nem palavrão, tá? Pode ser qualquer tipo de palavra que machuque de alguma forma a outra pessoa. Então já agredi verbalmente, já recebi agressões verbais e já agredi fisicamente. Nada muito sério, mas já fiz quando era menor. Então assim, eu já causei esse mal a outras pessoas. Eu nunca vou ter a capacidade de me colocar no lugar de falar, olha, você não devia ter feito isso. Assim, não nessa posição de que eu sou melhor, eu tenho o domínio disso, eu nunca vou fazer isso, eu sou um ser perfeito. Porque assim, mesmo que você não tenha feito nenhuma dessas três coisas, o que eu acho muito impossível, você tem o risco ainda de fazer. Você ainda tem o risco de cair nessa situação. E aí o que vai acontecer? Quando você cair e quando você errar, você vai querer esse monte de julgamento? Você vai querer esse monte de gente com pedras na mão querendo te condenar? Ou você vai querer alguém que possa te levantar e falar assim, olha, errou, né? Se desculpe da forma que você puder, pague por isso, né? Porque assim, você pode escutar o meu discurso e falar, bom, mas então cada um faz o que quiser. Não, existem as pessoas responsáveis pela lei daquele lugar para definir agora e investigar como que legalmente cada uma dessas pessoas vai responder por isso. E essas pessoas vão precisar pagar por isso, né? Dentro das leis daquela comunidade. Isso é natural, isso é necessário, né? Você vai ter que se desculpar, você, claro, tem que se arrepender pelo erro que você cometeu, mas qual atitude é melhor, né? Você ajudar a pessoa a se levantar e falar, olha, aconteceu, agora você está se sentindo mal, você de fato errou, vamos trabalhar e construir para que isso não aconteça de novo, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo muito aqui. Eu estou ensinando e falando coisas que são muito profundas e importantes, mas isso não me coloca como imune a tudo isso. Muito pelo contrário, isso mostra a nossa fragilidade como ser humano e tem uma possibilidade muito grande de em algum momento você me ver fazendo alguma coisa que você vai ficar chocado. Falando, como que esse menino que falou tudo aquilo hoje está fazendo isso? Então, é isso que eu falo, eu peço sua ajuda. Assim como eu espero oferecer o meu melhor para te ajudar quando você cair, se eu cair e errar, eu também vou querer que você me ajude a levantar. O que me ajude a enxergar que aquilo foi um erro, porque também tem isso. A gente vai desenvolvendo o autoconhecimento e vai percebendo que tem muitos buracos, né? Tem muitas situações que eu achei o tempo inteiro que estava fazendo a coisa certa, mas não era.
E aí essa dificuldade de reconhecer de fato essa maldade ou alguma coisa não resolvida dentro de nós, que nos faz projetar no outro esse defeito, e aí fica muito mais gostoso, muito mais tranquilo ficar nessa posição de olha, você é malvado, olha o que você causou, olha tudo isso, né, que está acontecendo por sua causa. Então perceba como é perigoso quando a gente não desenvolve essa habilidade, quando nós não temos essa maturidade e esse autoconhecimento. A gente cai nessa armadilha de achar que em algum momento ou de alguma forma nós temos poder de julgar outras pessoas. Se você se dedica muito a desenvolver isso, se você já faz isso há um bom tempo, você não se coloca mais nessa posição. É meio que natural esse sentimento de que você não tem o direito de fazer isso e de que você não vai ganhar nada fazendo isso. Faz muito mais sentido você olhar a situação, você refletir, ir para dentro e refletir, bom, e eu? Né? E você sentir o choque daquela ação e você falar assim, meu Deus, eu já agredi alguém. Porque olha que interessante, você olha aquela situação e você em nenhum momento está preocupado em jogar nenhum deles, mas você está falando, meu Deus, eu já agredi alguém fisicamente, olha como aquela pessoa se sentiu, olha... Né, a cara do humorista que sofreu o tapa, como ele estava depois da agressão, a cara da mulher depois que ela foi agredida verbalmente, a cara do Will Smith depois que percebeu que a sua mulher havia sido agredida. Olha o impacto que a agressão causa nas pessoas. E aí você reflete, meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já causei esse mal às pessoas? Por causa disso, ou nessa situação, ou por causa desse meu defeito, por causa desse meu jeito, por causa desse meu hábito. E dói, é difícil, mas é assim que vai reconstruindo, é assim que você vai transformando coisas ruins em coisas boas e desenvolvendo esse autoconhecimento para que você não faça mais isso, muito pelo contrário, para que além de não fazer isso, você tenha a capacidade de estender a mão e falar assim, errou, eu sei como é, já fiz, machuca mesmo, mas levanta, vamos tentar de novo, vamos construir algo melhor. Então, mais uma vez, mais um ensinamento de Jesus, poderosíssimo nessa questão de comportamento, falando que não existe caminho melhor do que primeiro você voltar para dentro e refletir sobre de fato aquilo que você está fazendo. E aí, nessa reflexão, você sempre encontra um caminho muito mais saudável, um caminho que vai ser muito mais saudável para você e para todas as pessoas que estão à sua volta. E esse é o grande objetivo dessa série. Transformar o nosso jeito de agir e de interagir com as coisas, para que ao mesmo tempo que eu cresço como pessoa, eu também ajudo todas as pessoas à minha volta a crescerem também. E assim a gente vai aos poucos melhorando todos esses problemas que nós temos ao redor do mundo. E mais uma vez, cuidado com mídias sociais, né? Grande parte do que está lá é uma mentira que está sendo construída, você não se conecta de verdade profundamente com ninguém dessa forma. E você se coloca nessa posição de achar que em algum momento você tem o direito de falar coisas que vão de fato ofender e machucar outras pessoas. Se você ofende e agride outras pessoas é porque você está machucado e você também precisa de ajuda. Então é muito melhor você trabalhar isso, porque assim que você conseguir melhorar essas coisas, você também vai conseguir ajudar os outros a melhorarem. E assim a gente consegue construir aí uma sociedade muito melhor para todos nós vivermos. Bom, eu sei que foi longa, mas é um assunto complicado, eu queria explicar tudo com detalhes, espero que vocês tenham gostado. E lembre-se sempre disso, antes de julgar, tenta trazer para dentro, refletir sobre você, quem você é, o que você fez, e usar isso para se melhorar, não para ficar focado no fora, focado no dentro. É a única forma de você poder crescer e depois de ajudar outras pessoas a crescerem também. Um abraço e até o próximo vídeo.